Bom dia, boa tarde, boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia, aleluia, Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Que alegria, meu irmão, poder estar junto com você nesta celebração, nesta liturgia, né, que nos dá essa graça de poder entender o que é que nós estamos celebrando, não é? Comemorando, festejando, não é? Percebam, é uma coisa impressionante a igreja nos orientando a respeito da nossa vida, se preocupando com a vida de cada um de nós e orientando a cada um de nós. Esse é um presente extraordinário, essa é uma atitude das mais bondosas, não é? Das mais nobres. A igreja de Jesus Cristo tem a missão de dar continuidade ao seu projeto, de dar continuidade à sua missão, não é? Tem a missão. A igreja é a missão de Jesus Cristo, não é? E a igreja, claro, feita de homens santos e pecadores, mas uma igreja que tenha na sua conotação, na sua envergadura, até a própria consideração de santa. A igreja é santa, porque toda a intenção da igreja é a santidade, é a santificação. E ela nos dá esse presente da gente comemorar tudo que nós comemoramos, quaresma, carnaval, quaresma, Semana Santa e agora a Páscoa. Isso é uma forma pedagógica, ou seja, de introdução na nossa cabeça daquilo que nós temos de mais importante. O prosseguimento da nossa vida, o prosseguimento da nossa existência, a valorização da nossa vida. A minha vida ela é valorizada por Deus, Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, a igreja. Não é? Não sou eu que valorizo, a própria igreja nos diz assim, olha, filho, você está caminhando no caminho certo da sua formação, da sua orientação, não é? E seu destino é a vida eterna, é a vida com Deus, com Jesus Cristo. Está aqui a celebração, a comemoração que se faz há 2000 anos e que a igreja dá continuidade. Isso é um motivo de muita alegria. Você sabe que a alegria, a felicidade é uma coisa muito importante para a nossa vida. E tudo isso ajuda ao prosseguimento da vida, ao prolongamento da vida. Não é? Alegria e felicidade não é uma coisa de fora para dentro, é uma coisa de dentro para fora. Alegria de dentro para fora, felicidade de dentro para fora, não é? É feita a música de Roberto Carlos. O homem procura pela paz, ele tem a paz e não sabe, a paz está dentro dele mesmo. Ou seja, nós temos a alegria que Deus colocou, nós temos a felicidade dentro de nós que o próprio Senhor nos colocou. Não é? E somos nós quem evidenciamos ela na nossa vida. É a alegria, é a paz que nós temos que coloca para fora. Então, celebrar a Páscoa é motivo de alegria. Celebre. Toda a igreja está celebrando. Celebrar a ressurreição de Jesus. Comemore, celebre, entenda, mergulhe. Olha, o Evangelho, as leituras da liturgia de ontem são maravilhosas. E eu acompanhei atentamente todas elas, para mergulhar nesse mistério maravilhoso que é a ressurreição de Jesus Cristo e, consequentemente, a minha ressurreição, a sua ressurreição também. Porque se não fosse assim, como diz São Paulo, não adiantaria de nada, né? Se Jesus não ressuscitou, é vã a minha fé, como diz São Paulo. Então, se não há ressurreição de Jesus Cristo, então eu estou fazendo o que aqui? Não é? Eu estou adorando quem? Um Deus que não ressuscita? Um Deus que não tem a capacidade de me ressuscitar também? Não é? Isso é um entendimento e essa é a graça. Isso me tranquiliza, tranquiliza cada um de nós, nos acalma, nos tranquiliza e nos dá a graça de sermos verdadeiramente de Deus. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Quero convidar você para fazer a leitura do Evangelho junto comigo nesse momento. A grande leitura de hoje, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 9. O Senhor esteja conosco, Ele está
no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no primeiro dia de que se seguia ao sábado, ou seja, o domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã, cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida no sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu, creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo o qual Jesus deveria ressuscitar dentre os mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, pelo poder que tem estas santas palavras. Sejam perdoados todos os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejam, meus irmãos, Maria Madalena foi a sortuda de ver Jesus ressuscitado. Viu e, claro, chamou Pedro. Mas João veio. Pedro é a igreja, né? João veio, saiu correndo, mas chegou na porta e não entrou. João esperou a igreja primeiro entrar para testificar, que é o quê? Pedro, o Papa, né? Na época. João entrou, viu, olha, Pedro entrou, viu, testificou, né? Ou seja, aprovou e depois entrou João. Ou seja, Jesus verdadeiramente ressuscitou. O túmulo está vazio, ele não está mais lá. E Maria Madalena foi a primeira a ver e a dar a notícia, passar para todos. E a nossa igreja está nos dando essa graça de nós vivenciarmos essa realidade tão bonita, tão alegre, tão festiva e tão nossa. É uma realidade nossa. Nós vamos ressuscitar junto com Jesus Cristo para viver a vida eterna. Então vamos ter agora 50 dias de comemoração da ressurreição, 50 dias de celebração dessa Páscoa. É como se fosse um dia, 50 dias como se fosse um dia. Todo dia a mesma coisa, o mesmo assunto, a mesma festa, a mesma alegria, a mesma comemoração. Durante 50 dias, até chegar o Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo. Então, quero desejar para você uma boa Páscoa. Celebre, se alegre e celebre para valer. Comemore mesmo. Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. E esse é o momento mais importante de toda a nossa caminhada cristã. Comemorar e celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você, um grande dia, um domingo abençoado, rico, cheio da presença de Deus. Meu beijo, minha amizade e até amanhã, se Deus quiser, no nosso Fé e Vida. Bom dia.